Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Hoje nós vamos falar sobre um setup seguidor de tendência chamado Filha Malcriada. Ele foi desenvolvido pelo Alexandre Volvax, o Stormer, mas antes de iniciarmos o conteúdo, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. E se tiver alguém que você conheça que possa se interessar por este assunto, compartilhe com ele esse vídeo, que com certeza vai nos ajudar muito a crescer aqui na plataforma. Pois então, o que seria o Filha Malcriada? É um setup baseado em médias móveis, longas, médias e curtas, que representam diferentes tempos gráficos. E quando nós averiguamos uma convergência, nós esperamos pela média mais curta para que ela venha a divergir das demais médias e venha fazer um pullback. Após esse pullback, ela vai voltar a convergir com as demais médias e nós iremos tomar posições na ruptura do rompimento deste candle. Se nós priorizarmos o nível de acerto, iremos alocar o nosso stop na perda da mínima do fundo prévio. E se nós quisermos priorizar o payoff, podemos alocar o nosso stop na perda da mínima do candle que gerou a entrada. Pois então, o que nós precisamos? Primeiramente, médias móveis. Eu vou usar aqui 4, 8, 20 e 200. Mas vocês podem usar outros números e também se quiserem usar apenas 3 ou 2 médias, também é possível. Apenas usando 4 médias irá nos gerar sinais um pouco melhores para entradas. Então nós vamos colocar todas as médias exponenciais em cores que façam sentido para nós. Aí cada um vai escolher a sua. O ideal é que conforme você mude os setups, você não altere as cores, né? Vamos ver aqui na de 20. Na de 200 eu vou pôr um rosa, porque eu já vou ter vermelho na regra de coloração da média de 4. Assim o vermelho não vai se repetir no gráfico. E é bastante simples para colocarmos uma regra de coloração. Vamos procurar aqui média exponencial. Ela vem aqui em 20 períodos. Nós vamos colocar 4. Copiamos a regra e colamos aqui, mantendo o 1 entre colchetes para que fique desviado em um período. Aí você pode escolher as cores de sua preferência. Vou usar verde e vermelho. Aí basta nomearmos. Prontinho. A nossa média já ficou verde quando ascendente e vermelha quando descendente. Então, além das médias, o Stormer ensina a usar o estocástico lento em 8 períodos, o IFR de 14 períodos acima de 50 para compras e abaixo para vendas, e também o MACD histograma em períodos de 244, 144 e 13. Novamente, 244, 144 e 13. Eu costumo usar um pouco diferente esses indicadores. Eu uso também o ABV e o volume financeiro. Aqui, eu acho bastante interessante o que o André Machado fala, o Ogro de Wall Street. A bolsa envia 2 informações para a corretora: o preço e o volume. Então, quando você tira o volume do seu gráfico, você está abrindo mão de 50% da informação. Então, em casos de setups de seguidores de tendência, eu acho muito interessante usarmos o volume. Em setups de volatilidade, ele acaba não sendo tão importante, né?
Mas em seguidores de tendência eu acho bastante relevante em usarmos ele em nossos gráficos. Aqui nós vamos ter uma certa redundância, porque temos o OBV e o volume, né? E o FR vai nos ajudar a identificar a força vigente no mercado, se é a força vendedora ou se é a força compradora. Então o OBV, lembrando, sempre excluindo trades diretos. O IFR, eu gosto bastante de usar o 14 períodos. E o volume, eu gosto de usar o projetado, que ele é mais útil quando usamos gráficos maiores, né? Por exemplo, aqui estamos usando um gráfico de 60 minutos, não vai fazer muita diferença. Mas se usássemos um gráfico diário ou semanal, por exemplo, o volume projetado seria interessante. Então vamos pôr a média de 20 em cada indicador. Vamos convertê-la para exponencial. No caso dos indicadores, a gente pode usar as regras de coloração. Nas médias, eu acho não se faz tão necessário, aí fica a critério de cada um. Eu vou por um. Aqui no canal nós já temos as regras de coloração para o OBV e para o IFR. Então basta pesquisar nas playlists regras de coloração que vocês vão encontrar os vídeos. Então, OBV. E IFR 14. Prontinho, agora o nosso setup já está montado. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o espaço do volume, os demais indicadores, para o preço não ficar muito escondido. Então, como que vai funcionar o setup? Nós vamos procurar as médias alinhadas para um determinado movimento. Digamos aqui estão alinhadas para a venda. Os preços estão abaixo das médias. E nós podemos identificar que a média mais curta, ou seja, a filha, ela começa a teimar com as demais médias. E ela começa a divergir, começa, nesse caso, a subir. E de repente, no próximo candle, a média volta a convergir, volta a cair e ficar vermelha. Neste caso, nós temos os nossos filtros, volume, OBV e IFR, e eles estão nos dizendo que há uma convergência, que há uma grande probabilidade desse trade dar certo. Então, o que nós fazemos? Nós vamos vender a perda dessa mínima. Novamente, quem prioriza o payoff? O que é o payoff? É o quanto você ganha dividido pelo quanto você perde. Aí vai dar um número que vai ser o seu payoff. Quanto maior ele, mais dinheiro você ganha. Quem prioriza o payoff vai pôr o seu stop na ruptura dessa máxima. Quem prioriza o nível de acerto vai pôr o stop na ruptura desta máxima. E aí você pode plotar o seu alvo para uma realização parcial em duas vezes o seu risco. Espera aí que eu não usei o imã. Mais uma vez. 2 vezes o seu risco. Aqui no caso, quem usou o stop neste ponto já conseguiu fazer uma parcial. E quem colocou neste ponto, vamos ver se conseguiu. Neste candle, conseguiu sair com 2 vezes o risco, zerando o risco da posição.
Se o trader preferiu não sair completamente da operação e somente fazer uma parcial, ele pode continuar guiando a operação de, por exemplo, lembram do nosso último vídeo, o ATR? Ele pode usar o ATR para indicar um ponto plausível de saída, ou ele pode usar a média de 8, por exemplo. Um fechamento acima da média de 8, você puxa seu stop para o rompimento da máxima. Se o mercado romper a máxima, você está fora. Então vamos trazer aqui o nosso stop. Por enquanto, na verdade ele segue ali, né? Mas só para a gente conseguir visualizar no gráfico, vamos puxando para cá. Aqui, notem, ao mesmo tempo que o preço passou acima do ATR, nós temos um fechamento acima da média de 8. Neste caso, a média de 8 é um pouco mais rápido. O trailing stop pela média de 8 é um pouco mais rápido, porque aqui nós já estaríamos autorizados a puxar o nosso stop para o rompimento da máxima. Pelo stop ATR, nós precisamos esperar que ele vire para baixo dos preços, o que ainda não aconteceu. E neste candle, deixa eu mudar as cores aqui, neste candle sim, ele virou para baixo dos preços. Então ele acabou sendo um pouquinho mais lento, né? Então o que acontece? Quem foi pela média de 8 aqui saiu, porque teve o rompimento. Quem ficou pelo stop ATR colocou aqui o seu stop. Vamos ver o que acontece. Aqui provavelmente deu uma saída. Temos 85,47, 85,50. Deu praticamente no mesmo lugar, né? Mudou pouquinha coisa. Então, se você acha que o stop ATR polui demais o gráfico, é uma cor a mais para estar poluindo e complicando o seu cérebro, a sua visão, você pode usar a média de 8, que ela vai servir bem. Claro que ela não vai ser tão... Como é que eu posso dizer? Ela não vai respeitar tanto a volatilidade do ativo como o ATR respeita, mas provavelmente vai aumentar um pouquinho o seu payoff, porque na maioria dos casos, quando o mercado rompe a média móvel de 8, é porque ele está conseguindo reagir, está conseguindo demonstrar força para reverter a tendência vigente. E nesse caso foi o que aconteceu, né? O mercado deu uma certa lateralizada, caiu mais um pouquinho, mas respeitou os fundos e voltou a subir. Então aqui a gente pode notar uma nova entrada, porém agora na ponta compradora. O mercado alinhou as suas médias e o IFE, o ABV, o IFR e o volume confirmaram esse movimento. Aqui tivemos um inside bar. Opa, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Tivemos um inside bar. Aí cada um vai agir de uma maneira. Uns vão puxar a entrada para a ruptura do inside bar, outros vão manter no candle que fez a média ficar ascendente novamente. E gerou-se mais uma entrada. Aqui o ponto de entrada foi basicamente o fundo, né? Então, uma parcial seria possível neste ponto. Na verdade, aqui o mercado abriu em gap, deu para sair até um pouquinho mais acima. E depois foi possível conduzir a operação pela média de 8. Lembrando que aqui nós temos a média móvel de prazo mais longo que está acima dos preços. Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode sair na média, o que aqui, por exemplo, houve um gap. Então você poderia ter saído no gap ou ter esperado, já que o mercado superou. Mas notem que na hora da entrada, você tinha um risco de... Foi aqui, deixa eu ver onde foi a entrada. Aqui. Você tinha um risco de 87, vamos dizer, 90 centavos. Mas a média estava a 5,48 pontos acima. Então, neste caso, é possível entrar contra a média mais longa, porque há espaço para o preço trabalhar.
Agora, por exemplo, digamos que nesse ponto tivesse sido gerado um sinal de entrada. Aí você não iria entrar com, com esse risco de estar a um ponto, a menos de um ponto da média móvel longa, sabendo que a tendência de baixa de prazo mais longo ainda está vigente e você não sabe se o mercado vai conseguir romper a média ou não. Você sabe depois que aconteceu, mas neste momento aqui não havia não havia nenhuma garantia do que iria acontecer. Note, você poderia comprar aqui, por exemplo, com o seu stop aqui, e olha bem onde estaria uma resistência. Logo acima, né? Aí complica. Mas quando você entrou aqui, embora tenha sido contra a média mais longa, você tem espaço para os preços trabalharem. Então aqui você poderia ter saído de várias maneiras. Ou na média, ou na abertura em gap, ou pela média de 8. Aqui tivemos um fechamento na média de 8. Nós poderíamos ter posto o nosso stop na perda da mínima da média ou na perda do 1, 2, 3. Aí fica a critério de cada um. Quem botou na perda da mínima do candle já está fora. Quem usou esse 1, 2, 3 ainda está dentro. Vamos ver quando foi gerado o stop. Aqui mais um fechamento. Perdão, vamos ver se foi abaixo da 8. 86, 85. Aqui você pôde ajustar o stop e foi estopado. Então nessa operação você poderia ter saído com 2 vezes o seu risco, que é na linha vermelha. Foi aproximadamente um real de risco. Ou você poderia ter saído próximo à média, ou você poderia ter saído nessa abertura em gap cruzando a média, ou se fosse pela média de 8, você teria saído com um resultado de 10 pontos, né? 10 para 1. Lembrando que no milho, R$1, um ponto, significa R$450. Então, aqui que está a grande beleza do setup. Você não precisa ter um grande número de acerto, e nem vai ter, porque é uma característica dos seguidores de tendência. Mas quando você consegue pegar uma tendência e surfar ela, você tem um grande payoff. Você ganha muito dinheiro. E quando você perde um pouquinho. E é aí que você consegue fazer dinheiro. Vamos procurar um outro exemplo mais atrás. Aqui, por exemplo, por mais que tivesse dado certo, se você tivesse comprado aqui, você teria um risco de 2,20 e uma média em 2,60. Então, digamos, seria 1 para 1. Por mais que tivesse dado certo, seria um tanto quanto arriscado entrar contra essa média, porque a entrada se deu muito próximo da média. Agora, por exemplo, se você pensa, não, eu vou operar apenas esse inside bar, porque eu tenho aqui um risco de 90 e a minha resistência está em 2,63. Aí é plausível, você pode fazer esse tipo de operação, desde que os demais indicadores estejam confirmando, né? O inside bar, ele é um candle que geralmente, não sempre, mas geralmente o volume dele vai ser menor, inclusive como foi aqui, porque ele é um candle de indecisão, de contração da volatilidade. Mas há casos em que o inside bar ele também tem bastante volume. Vocês vão identificar esses dois cenários. Então aqui tivemos mais um sinal de venda que foi acionado e que foi estopado. Aqui mais um sinal de venda que foi acionado e aqui a operação fluiu. Então notem, você entrou aqui e tomou um stop um dia depois. Mas é do sistema, faz parte. Aqui teve mais uma vez a média baixando, mas não perdeu a mínima. Deixa eu ver, o volume aqui não era favorável.
Mas aqui tudo convergiu para que você pudesse vender e surfar todo esse movimento aqui. Se você usou a média de 8, você saiu um pequeno prejuízo. Se você foi pelo ATR, vamos ver o que aconteceu aqui. Se você foi pelo ATR, a venda aqui, você também saiu. Então acabou que foi mais um stop. Mas aqui sim. Aqui mais uma entrada, volume ok. Se você colocou aqui 66 ou 1,56, você saiu com 3,84. Se você guiou pela média de 8, conseguiu fazer a parcial e ainda sair com bom lucro. Bastante interessante. Né? A média de 8 é apenas uma sugestão, não estou dizendo que é a melhor opção. Apenas uma sugestão. Aqui notem um sinal de compra pelo filha mal criada, mas o OBV apresenta uma divergência. Aqui teríamos sido poupados de um stop. Teríamos a entrada em seguida um stop. Vamos ver aqui. Aqui a média subiu, o preço fechou acima das médias, o volume não foi muito animador, mas teria dado certo. Lembrando que a gente sempre pode operar também os demais sinais que nós aprendemos, né? Porque essa configuração serve para nos ajudar a confirmar a tendência, e aqui claramente a tendência é de alta. Então, se você quer operar um preço de fechamento de reversão em sidebar, ou se surgir uma barra vermelha ignorada, também é possível, né? Você pode operar vários setups em apenas uma configuração, entende? Aqui você vai ter a sua configuração para ajudar a confirmar a tendência, mas você vai operar o filha mal criada, pode operar o inside bar, o preço de fechamento de reversão, o Dave Landry, a barra ignorada, várias coisas. Barra da primeira hora, esse nós ainda não conversamos no canal, mas mais para frente nós podemos conversar. Aqui também ó, um sinal bastante bonito. Notem que nesse caso a média móvel longa estava abaixo dos preços, então havia muito espaço para os preços trabalharem. Essa barra aqui, notem como ela limpou essa congestão aqui. Ó. Vou botar para a esquerda esse movimento. Olhem como ela limpou toda essa congestão. Opa. Essa congestão aqui de 1, 2, 3, 4 dias e meio foi limpa nesta barra. Aí foi possível gerar uma entrada no rompimento. Quem achou a barra longa demais e ficou um pouco ansioso pode entrar mais tarde neste sinal aqui. Né? Digamos que você pensou, puxa, aqui eu tenho 1,65 ou 2,11 de stop, eu acho que é demais para o meu gerenciamento de risco, eu vou esperar no pullback. Não tem problema nenhum. Aqui o pullback aconteceu. Se você colocou a sua entrada aqui e depois a média voltou a cair e depois ela subiu aqui, você pode entrar. Notem que aqui o volume não chegou na média, mas o volume ficou maior do que esse volume vendedor da média prévia. E todo o contexto que você observa aqui é comprador. Então, às vezes, você vai ter que ter esse feeling, né? Poxa, aqui foi por um detalhezinho no volume. Mas aqui eu tive um ponto interessante de entrada. Essa barra já rompeu esse ponto. Notem. Já rompeu esse ponto. Tá tudo configurado. Daí eu tive só uma questão ali do volume que não chegou na média, mas ele já está maior do que a barra passada. Você tem que considerar os riscos, né? Se o risco tá compensando, entre a favor da tendência e seja feliz. E nesse caso foi o que aconteceu. Quem entrou foi muito feliz na operação. E depois a gente vê que outros sinais foram gerados, né?
Então, uma coisa que eu quero que vocês fixem. O problema não é entrar contra a média longa. O problema é entrar contra ela quando não há espaço entre a sua entrada e a média. Se você entra contra a média e há espaço, aí tudo bem. Se você identifica um risco-retorno interessante, tudo bem. Agora, se por exemplo, deixa eu ver digamos aqui, eu vou. Aqui no caso, né, o ABV não confirmou, mas digamos que você pensasse, não, agora o mercado vai cair e eu vou vender essa perda de mínima. Poxa, mas olha bem o seu stop e olha onde está a média. Nesse caso é complicado, né? Agora olha, por exemplo, aqui. Eu vou vender essa mínima porque eu tenho este risco aqui de 2,44 e a média está em 5,30. Aí você já pode começar a fazer o seu gerenciamento de risco para ver se você entra na operação ou não, contra a tendência maior, né? Mas é óbvio que se você for a favor da média de 200, da média mais longa, independente de qual for a que você use, você vai estar usando a força da tendência ao seu favor, né? Apenas quero que vocês entendam para não ficar bitolados em uma única coisa, né? Há exceções que vocês podem assumir e não necessariamente vocês estão operando errado. Às vezes há exceções que valem apenas em ser abordadas e serem assumidas. Certo, pessoal? Eu espero que o conceito tenha ficado bem claro para vocês, que vocês possam usar esse conceito e explorar em outros gráficos, em outros ativos, em outros tempos gráficos, e que vocês possam achar ativos que façam sentido para vocês, tempos gráficos que façam sentido para vocês. Por exemplo, esse sistema, como ele é seguidor de tendência, ele faz bastante sentido em gráfico semanal, em gráfico de 60 minutos, que são gráficos bastante direcionais. E lembrando, aqui a tendência é de alta, eu não preciso operar apenas o filha mal criada. Posso operar outros setups que a gente já vem aprendendo aqui no canal. Tá legal? Um ótimo dia para vocês, um bom final de semana. Estudem bastante, que com certeza vai valer a pena. Lá no futuro vocês vão ver que vale bastante a pena e que os resultados são muito bons. Valeu, pessoal. Um abraço.